Quem nunca sofreu com planilhas lentas, atire a primeira pedra. E esse vídeo de hoje é para resolver esse seu problema. Hoje nós vamos trazer 5 dicas para deixar suas planilhas mais leves e mais rápidas. E eu já te adianto, a 5ª dica é a melhor de todas. Seja muito bem-vindo ao canal da Excel Club, meu nome é Jayton Santana, caso você não me conheça, e aqui a gente compartilha muito conteúdo de Excel Power BI. E aqui eu vou trazer para você 5 dicas que vão melhorar a performance das suas planilhas. Provavelmente você já sofreu, às vezes, com aquela planilha que está lenta, às vezes aquela planilha não era nem tão pesada assim, nem tinha tanta informação, e mesmo assim, toda vez que você ia trabalhar, ela estava naquela lentidão, fica travando, você não consegue realizar aquele trabalho que você precisa. Então, nesse vídeo eu vou trazer 5 dicas para você aplicar a partir de agora que com certeza vão ajudar na performance das suas planilhas. Então, por isso, já não deixa de clicar aqui no botão do like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e também de se inscrever no canal caso você ainda não está inscrito. Então, bora para a tela? A primeira dica parece até um pouco boba, mas muitas pessoas erram nisso daqui, que é em relação ao formato do arquivo. Principalmente se na sua empresa ou em casa você ainda utiliza um Excel antigo. Então, olha aqui, ó. Toda vez que eu vier salvar um arquivo, eu vou vir aqui em arquivo e vou vir aqui para salvar como. E quando eu tenho aqui para salvar, pela minha versão que eu já tenho, né? Ele vai estar aqui de forma padrão, na maioria das vezes, pasta de trabalho do Excel. Então aqui eu estou falando de um arquivo que vai ser XLSX. E muitas pessoas têm alguns arquivos que estão nesse seguinte formato. Às vezes as pessoas elas salvam os arquivos nesse daqui, ó, pasta de trabalho do Excel 97/2003, que é um formato chamado de XLS, tá? Então, isso daqui também acontece às vezes quando você baixa arquivos, né, do sistema, às vezes você rodou um relatório, aí ele saiu em CSV ou em XLS. Um outro erro também é o seguinte, você salvar nesse formato, ó, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, que é um arquivo XLSM. Então, se seu arquivo, né, do Excel não utiliza macros, não tem necessidade de salvar em um formato de macro. Por quê? Porque ele vai ser um arquivo mais pesado, ele vai deixar a sua planilha mais lenta. Então, essa é a primeira dica. Eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas é importante estar atento a isso daqui também. Agora, vamos para uma segunda dica que muita gente comete esse erro, né? Então, no Excel existe um recurso muito legal que se chama formatação condicional. Né? Então ele permite fazer várias validações. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu quero ver se eu tenho algum e-mail repetido aqui, né? Então eu vou até repetir alguns e-mails, ó. Vou repetir aqui e eu quero ver se tem algum e-mail repetido. E aí o que você faz? Você vai lá, seleciona toda a coluna, ou às vezes várias informações daquela planilha e vem aqui naquele recurso. Formatação condicional, regras de realce das células e coloca aqui, por exemplo, valores duplicados. Né? Então você quer que o Excel traga aqui para você se tem aqui algum valor duplicado. E aí você dá OK. Só que qual que é o grande ponto disso daqui que é importante você notar? Que é o quê? O Excel nós temos 1.048.576 linhas. Quando você faz isso, qual é o problema? O que isso daqui pode gerar de lentidão nas suas planilhas? Você pode gerar uma lentidão do Excel, às vezes querer avaliar toda essa quantidade de linhas sem essa necessidade, né? Então, vou dar um exemplo aqui, eu vou colocar lá na última linha. Eu estou falando para o Excel para ele validar todas essas 1 milhão de linhas. Então, isso daqui normalmente deixa uma planilha lenta, tá? Quando você faz isso. Então, tome cuidado para não ir colocando, tá? Formatação condicional em todas as linhas aqui. Tenta te colocar somente no quê? Naquele intervalo que você realmente está avaliando, tá? A dica número 3 é o seguinte, tome cuidado com as fórmulas. Por que tomar cuidado com as fórmulas? Porque as fórmulas, elas podem gerar uma certa lentidão também. Vamos imaginar que eu tivesse uma base aqui de 500 mil linhas. E eu quero que ele procura uma referência daquelas 500 mil linhas em algum lugar, né? Faço uma soma daquelas 500 mil linhas. Ou seja, eu estou pedindo para o Excel validar uma quantidade grande de números, né? Então, toda vez que eu faço quantidade de fórmulas para várias linhas, eu posso gerar uma certa lentidão, tá? Então, qual é a recomendação nesse caso? Primeiro, entender que existem fórmulas que são menos lentas que outras. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes você utiliza a função PROC-V.
A função procx ou a função índice corresp, que podem chegar ao mesmo resultado, elas são mais rápidas que a função procv, que é muito conhecida. Então, se você você tem que entender, né, o arquivo que você está trabalhando. Então, vou dar um exemplo. Eu estou fazendo aqui uma validação para uma planilha pequena. Não tem problema você utilizar, às vezes, a função procv. Mas se você está fazendo uma validação para muitas informações, então tente utilizar outras funções, como, por exemplo, a procx ou índice corresp, que são mais rápidas. Um outro ponto também é você não depender só de fórmulas. Então, eu vou dar um exemplo. Na mesma função que a procv, né, que é muito conhecida, que é uma das funções mais conhecidas do Excel, que ela faz o quê, né? Assim, inclusive, se você ainda não conhece essa função, é importante você assistir o nosso aulão de Excel básico, tá? Mas, ela, o que ela faz? Ela procura, por exemplo, deixa eu trazer uma referência, né? Então, de acordo com o código, uma referência, ela busca mais informações em outras planilhas, em outros arquivos e assim vai. Você pode ter esse mesmo trabalho utilizando o quê? O Power Pivot. Então, se você tem um Excel aí a partir da versão 2016, há como você fazer esses relacionamentos de tabela através de uma identificação por esse gerenciar modelo de dados, tá? Então, ele performa muito melhor do que, às vezes, você carregar uma alta quantidade de informações. Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos pensar também que hoje, às vezes, você utiliza o quê? Você utiliza soma-sis para várias informações. Você pode também fazer esse trabalho com o quê? Com tabela dinâmica. Tabela dinâmica, ele vai performar muito melhor do que, às vezes, uma função. Tá? Então, tome cuidado também em relação a isso daí, tá? Então, tabela dinâmica, normalmente, né, ela é muito mais rápida do que se você utilizar uma função, ela vai dar uma performance na sua planilha muito melhor. Uma outra dica também é tome cuidado em trazer dados externos, né? Então, vou dar um exemplo. Eu quero fazer uma função. Eu venho lá, começo a fazer a função, e aqui eu pego uma informação aqui, só que eu vou procurar, não aqui no meu arquivo, eu estou procurando numa outra planilha, que está salva na rede, que está salva em algum lugar. E aí, o que acontece? Isso vai transformar também a sua planilha mais lenta, porque ela está olhando no número que às vezes está lá na rede, abrindo um outro arquivo. Toda vez que você faz isso, ele vai deixar mais lento. Então, o Excel hoje, por exemplo, ele tem a opção, né, de você carregar dados. Como assim carregar dados, Jeiton? Veja aqui, se a gente vier aqui em dados, nós poderíamos estar trazendo informações de outros arquivos através do Power Query, que é uma ferramenta excelente para isso e que está disponível para a gente já tem um tempinho, mas poucas pessoas ainda conhecem. Então, sugiro você se aprofundar no Power Query se você tem que carregar dados que estão em outras planilhas, que está em outras informações, né, em outras bases, tá bom? Então, vamos agora para a nossa dica número 4, que é a seguinte: tome cuidado com rolagens e com imagens. Como assim? Às vezes você vai lá, vai importar uma imagem aqui, né? Inserir, aí quer colocar uma imagem. Só que essa imagem, né? Ela tá lá em alta definição, ela é uma imagem pesada e você insere aqui na planilha. Então, o que acontece? Ele vai deixar sua planilha mais pesada. Então, vou dar um exemplo aqui. Você foi lá e inseriu uma imagem de 3 megas. Pronto. Já aumentou em 3 megas a sua planilha. Então, tomem cuidado com imagens na hora de você inserir. Deixe só realmente aquelas imagens necessárias. Um outro cuidado que eu recomendo você ter também é com rolagens de planilhas. Como assim rolagens de planilhas? Vamos pensar que você vai lá e pega, por exemplo, um arquivo. E aí você fez lá no mês de janeiro. Aí no mês de fevereiro, o que você fez? Você copiou e colou aquele arquivo de janeiro, foi lá e alterou para fevereiro. E assim vai, março, abril, maio, junho, julho. Eu já entrei em algumas consultorias em algumas empresas e vi que as planilhas algumas planilhas em uma dessas empresas já estavam sendo roladas há mais de 8 anos. Então imagina, o que acontece? Toda vez que às vezes alguém vai lá, imputa alguma informação, né? Aquele lixo fica dentro do Excel. Às vezes você nem imagina, mas aqui para o lado eu posso ter dados. E aqui lá embaixo, na última linha, às vezes também tem dado. E aí o que o Excel está fazendo? Ele está calculando todas aquelas informações. Então, isso vai deixar a sua planilha mais lenta. Então, tomem muito cuidado e não ficar rolando arquivos por muito tempo, né? Então, às vezes você está utilizando um arquivo que a base dele foi construída lá há 5 anos atrás e ele continua sendo rolado todos os meses. Você lá pega aquele arquivo, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, só altera e ele vai acumulando aqueles lixos, tá? Então, vamos agora para a dica número 5, que é a melhor dica de todas, que é o seguinte, e que ela também resolve esse problema de lixo,
que é o quê? Se você vier aqui, eu vou dar um exemplo. Olha, nós temos informações somente até a linha 1001. E aqui, só na coluna H. Então, eu não deveria ter mais nenhuma informação na minha planilha, né? Só que lembra daquele exemplo que eu falei que o Excel pode ser que ele esteja calculando, fazendo uma validação até aquelas 1.048.000 linhas ou até a sua coluna XFD? Então, olha essa dica aqui sensacional que é o seguinte. Nós vamos vir aqui, ó, Shift Ctrl seta para o lado. Então, ele vai pegar até a coluna XFD, Shift Ctrl seta para baixo. Então, ele vai selecionar todas aquelas linhas que deveriam estar em branco. E aqui em página inicial, você vai ter esse botão de limpar. Você vai clicar nele e vai clicar aqui em limpar tudo. Então, ele tem várias opções aqui, ó. Ele vai limpar seu formato, limpar conteúdo, limpar hiperlinks, né? Então, trazer um link ali de uma planilha, ele pode estar deixando lentidão, né? Inclusive, vou dar uma dica extra agora. Agora eu dou uma dica extra. Mas olha aqui que fantástico. Se eu clicar aqui em limpar tudo, pronto. Ele limpou. Então, se você tiver qualquer coisa ali que ele está causando lentidão no Excel, ele vai ser limpado. Inclusive, se você tem uma planilha muito lenta, é muito provável que quando você fazer esse processo de limpar tudo, ele vai demorar até um pouquinho para poder fazer isso. Por quê? Porque ela realmente estava com esse problema de ter lixo, de estar o Excel calculando várias células que não deveria. E aí você pode fazer também para cá, para esse lado aqui também que a gente não fez, você também pode fazer o mesmo processo. E a dica extra é o seguinte, né? Se você vier aqui em dados e você vier aqui em editar links e isso daqui estiver ativado, quer dizer o quê? Sua planilha está fazendo referências com outras planilhas externas. E às vezes esse link já está quebrado. Vou dar um exemplo. Lá no mês de janeiro, você foi lá e buscou uma informação de um arquivo específico. Aquele arquivo às vezes nem está mais naquele lugar, esse link nem precisaria estar mais na planilha. Só que o que acontece? Lembra daquele exemplo das rolagens que eu dei? Então, esse link vai sendo carregado. E às vezes esse link está quebrado e ele vai gerar lentidão. Então você vem aqui em editar links, veja qualquer link que sua planilha esteja trazendo e isso, o que? Você vai poder avaliar e às vezes limpar aqueles links ali desnecessários. Então essa foi uma dica extra aqui, né, que, além das nossas 5 dicas, que eu tenho certeza absoluta que vai mudar completamente, né, a performance das suas planilhas para que você não tenha mais planilhas lentas, tá? Lembrando sempre, comece também a estudar, se aprofundar um pouco mais sobre Power Query, sobre banco de dados. Um grande erro que as pessoas fazem é quererem fazer do Excel um banco de dados, quererem jogar 1 milhão de linhas ali. Então, continue acompanhando o nosso perfil, continue acompanhando aqui os nossos conteúdos aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai se aprofundar nisso. Lembrando também, aqui na descrição, a gente vai deixar 2 links. Um deles é para a Maratona do Power BI, que é o quê? Que é um treinamento gratuito que vai acontecer nas próximas semanas. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo, ele não esteja mais ativo, né? Mas eu sempre recomendo você olhar na descrição, que aqui tem também todos os nossos treinamentos gratuitos. E também vou deixar um link também, caso você queira fazer, né, sua pré-inscrição em qualquer uma das nossas formações completas, seja de Excel ou de Power BI. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não saia daqui sem deixar o like e coloque aqui também, né, aqui nos comentários, qual que foi dessas dicas que você acha que pode te ajudar bastante, que você não conhecia, tá? Então, te vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.